Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Tema de nossa mensagem de hoje: redenção, em 4 tópicos: o nascimento da esperança, provas incontestáveis, morte e ressurreição, salvação e propósito. Mas antes de dar continuidade na mensagem, peço sua ajuda. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curte e compartilhe com outras pessoas. Assim você estará abençoando este canal para que as mensagens sejam levadas a mais pessoas. Obrigado, Deus te abençoe. Redenção. Pelo título e pelos tópicos, talvez você esteja imaginando que esta mensagem se refere à glória de Jesus, mas não é. A mensagem está falando da glória de Jesus sobre nós e o que isso significa e como nós estamos reagindo e agindo a esse gesto de amor por nós. Quando falamos de Jesus, que Ele está voltando, ou que a salvação está nele e que a glória eterna está nele, muitos já não sentem temor, gratidão, esperança e alegria. E muitos desses são os que foram alcançados pela graça, mas perderam o amor. Em João 3,16, Deus fala que mandou o seu Filho para nos salvar do amor, por amor a nós, porque já não tinha salvação em nós. Tanto os que nunca o aceitaram, como também os que diziam seguir a lei dele. O pecado, a maldade, a traição, a infidelidade, a ganância, os prazeres da carne e a falta de amor já nos tinha tirado a vida eterna com o nosso Criador. Mas mesmo assim, nós, não sendo merecedores, Ele nos deu uma nova oportunidade de redenção. Primeiro tópico: o nascimento da esperança. Em Mateus 2, verso 9 a 11, diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. A promessa já não era mais uma promessa, mas uma realidade entre nós. O Messias chegou. Tópico 2. Provas incontestáveis. A partir deste momento, a história da humanidade mudou. De condenada à esperança de salvação. Mas muitos, inclusive o povo que Deus separou, não o reconheceu, não o aceitou. Mas o menino cresceu e se tornou homem e começou a cumprir o propósito de Deus Pai. E quanto mais ele falava que era a promessa que estávamos esperando, mais o recusaram. Por quê? Porque aceitar Jesus como nosso Salvador significa abandonar a maldição do pecado. E começaram a acusá-lo de mentiroso, de falso profeta, de falar heresias, o acusando, o atacando. Mas Jesus continuou fiel na missão dele, que é nos libertar da morte. Aí ele começou a fazer grandes prodígios e milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, abraçando os pecadores, pregando a palavra de vida. E quanto mais ele fazia milagres, mesmo assim muitos não acreditavam. Mas olha o que está escrito em Mateus 11, verso 1 a 6. Terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe:
Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os paralíticos andam. Os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Tópico 3. Morte e ressurreição. Mas como disse no início, morte e ressurreição aqui não é Jesus na cruz. Mas esta mensagem diz para mim e para você que a morte é para o pecado e a ressurreição é para a vida eterna que está em Jesus. O arrependimento do pecado significa aceitar que Jesus é o Messias, o nosso Salvador. E quando nós aceitamos isso, aí sim, estamos falando do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Em Mateus 27, versos 50 a 53, diz assim: E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A partir deste momento, a história da humanidade se transformou por amor do nosso Criador. Ele nos deu uma nova oportunidade. Deus é tão bom, tão generoso, tão misericordioso, tão paciente e de um amor infinito por nós, que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso e que tudo está nas mãos dele, mesmo assim, ele nos deu uma nova oportunidade e liberdade de escolher a morte ou a vida. Tópico 4. Salvação e propósito. Agora estamos debaixo da graça. Quero dizer, para os que creem em Deus como o Criador de todas as coisas, de que seu Filho, Cristo Jesus, é o nosso Salvador. Fomos ressuscitados da morte eterna, junto com o falso profeta, a besta e o diabo no lago de enxofre, eternamente para a glória, eternamente com o Pai e nosso Salvador no céu. Aleluia. Estamos livres da condenação. Se você está ouvindo esta mensagem e ainda não aceitou Jesus em sua vida, não perca esta oportunidade. Se arrependa de seus pecados e declare Jesus como seu Senhor e Salvador agora. Não perca tempo. Jesus está voltando. Mas para quem já está salvo pela graça, antes de Jesus voltar, Ele nos deixou uma missão, um propósito aqui. Vejamos o que está escrito em Mateus 28, 16, 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.